mais um podcast do Método Stephanie Rich no ar. Eu sou Stephanie Rich e como personal trainer e fisioterapeuta, sou uma pessoa apaixonada pelo corpo em movimento. E hoje vocês vão ter informação de verdade, de qualidade, com o meu convidado querido, Alexandre Santoro. Médico ortopedista, especialista em joelho e médico do Ituano, do clube. Ale, tô muito feliz que você tá aqui hoje, viu, meu amor? Teté, o prazer é meu em estar aqui, tá? Poder dividir um pouquinho, o que a gente já divide com uma certa frequência. Trabalha, né? Bastante, né? Nem fale, trocando experiência, é sempre bom. Muito, muito bom. Eu queria contar para as pessoas, assim, essa nossa relação, como a gente começou a trabalhar e o quanto eu aprendi com você, porque você foi muito importante para mim em algumas decisões da minha vida, como a minha primeira pós-graduação de Pilates, a minha faculdade de fisioterapia, que no começo eu falei, será, né, Ale? Será que eu dou conta? Eu falei, com certeza você dá conta. Será que eu dou conta? Não tenho dúvida disso. E porque, Ale, eu percebia em você, e é o que eu gosto, que é o que eu quero mostrar para as pessoas com esse podcast, que o paciente está sempre em primeiro lugar nas nossas decisões, com a tomada de decisão, né, de cuidar das pessoas. Então, isso é muito importante para mim. É isso que eu quero hoje, com a nossa conversa, mostrar para as pessoas. Porque o exercício, a saúde, a gente cuidar da saúde, é mais do que importante para a gente, lá na frente, encarar um envelhecimento saudável. Sem sombra, isso é o mais importante de tudo, né? Ter qualidade em todas as fases da vida, visando algo de mais positivo ainda lá na frente. Isso é que é lindo, né? E essas tuas experiências aí foram muito positivas, as trocas todas. Aprendi, hein? Eu aprendo muito com você. Eu quero começar falando sobre o impacto do sedentarismo, Ale. É assim, hoje a gente tem uma quantidade de pessoas que ainda são extremamente sedentárias, mas as pessoas hoje elas estão muito mais abertas a ouvir e a tentar fazer alguma coisa em prol da própria saúde. A quantidade de informações hoje, como aqui, né? A gente pode ter uma troca de informação muito significativa. Mas nem sempre todo mundo sabe usar essa informação. Sim. Então não adianta nada você ter um dado se você não sabe trabalhar com esse dado. Né? E eu acho que a nossa função primordial, com as nossas experiências que a gente tem, não só com a formação única e exclusiva, mas a experiência de vida com cada paciente que a gente vai adquirindo. Sim. Porque quando a gente está atento ao paciente, atento ao seu cliente ali que está fazendo os exercícios, a gente não está só passando alguma coisa para eles, a gente está recebendo muita coisa também. Sem dúvida. E quando a gente sabe escutar, eu acho que é o melhor, porque aí a gente troca com o paciente também, né? Eu lembro uma vez que você fez um comentário comigo, nunca vou esquecer, que eu estava vindo num congresso e você também tinha ido a um congresso e a gente estava trocando uma ideia e a gente concluiu ali o seguinte, é muito importante no nosso trabalho a gente escutar o que a gente aprende que funciona, que é a ciência e toda essa base de aprendizado, com o que a gente vive com o paciente, né? São realidades, esse é o caminho, né? Porque são realidades muito diferentes. Cada indivíduo tem uma realidade muito singular. E quando a gente consegue entrar um pouco nessa individualidade de cada um, não são todos que se abrem também, né? Você consegue dar um suporte melhor para aquela pessoa, né? Até e quando a gente troca com várias, como a gente já teve inúmeras vezes, alguns pacientes em comum, você, como tenho com alguns outros colegas teus também, da mesma profissão, né? E com colegas meus mesmo, né? Porque muitas vezes a gente não pode ter a pretensão que a gente saiba tudo. Exato. Né? Então... Isso que é lindo. Sim, exatamente, porque a gente sempre está buscando mais. Sim. Isso é o mais gostoso
desse ramo que a gente escolheu, né? E Ale, essa coisa do sedentarismo, ela me assusta porque ainda tem muita gente sem fazer exercício. Demais. Assim como tem gente ultrapassando os limites, né? De monte e você também. que tá no esporte, que tem essa referência, conta um pouco como que tá acontecendo com as pessoas. É assim, o esporte sempre teve muito impregnado na minha vida. Eu comecei a fazer uma atividade física mais direcionada quando eu tinha 12 anos. Sim. Meu avô por parte de mãe, Diogo, ele foi jogador de futebol profissional. Nossa. Foi fisiculturista. Então ele montou em casa barras paralelas para mim, tudo peso livre. Uau! Então, sim. Eu tinha alguns amigos, inclusive, que iam fazer. Ele foi, acho que, um dos primeiros personagens, assim, né? Gente, que incrível! E aí eu comecei essa atividade física desde muito cedo, porque eu sempre tive grandes exemplos em casa com ele, com meu pai, que sempre foi um esportista também. Aí, durante o período de faculdade, a gente acaba estudando um pouco mais, mas mesmo assim, ainda praticava sempre esporte ativo, lá. né? Joguei beisebol na faculdade. Né? Fiz a faculdade em Sorocaba, na PUC. E aí depois enveredei para o lado da ortopedia. Trabalhei muitos anos em São Paulo, fui para fazer 1 ano de joelho em São Paulo, acabei ficando 5 anos. Nossa. Né? Ajudei o professor que eu acompanhei lá por anos, o professor Altenor, no serviço dele dentro do São Luís, lá no Morumbi. Sim. Lá o Morumbi me abriu uma porta muito legal, porque assim, o esporte também aconteceu ali de uma outra forma, quando eu fui para fazer o curso como médico da FIA. Olha! Que a Fórmula 1 tinha começado ali com o São Luís. Então, eu precisei fazer o curso, teve uma seleção que foi muito legal. E eu fiquei por 3 anos. De novo esporte na sua vida. Exatamente. E cada hora uma coisa, né? Alguns cuidados específicos que cada setor tem. Exato. Isso que é o legal de você trabalhar com esporte, porque não é uma única coisa. Então, o Ituano é ainda hoje uma aula diária para mim. Hoje, meu pai ele foi condecorado lá, recebeu uma placa, porque ele hoje é um médico há mais tempo em atividade no futebol. Olha! Está mais de 40 anos dentro do time. E isso foi uma escola gigantesca para mim, ainda é. E a gente tem que se adaptar cada dia, né? Sim. Porque as demandas hoje de um jogador de futebol são diferentes das demandas quando eu comecei lá. Exatamente. E esse trabalhar em conjunto é muito importante. Faz muita diferença. Até porque essa questão, a gente está hoje falando da parte mecânica, né, do corpo, só que a gente também sabe a importância da continuidade do exercício para a parte metabólica. E um atleta, ele precisa que as duas coisas andem juntas, sem né? sombra de dúvida. E não é só o exercício em si. Você pega um indivíduo que tem o hábito de fazer os exercícios com você 3, 4, 5 vezes na semana. Você está com ele aquele momento. Sim. É aquela hora que você está com ele. A mesma coisa no futebol, a gente está ali com eles, aquele período, né? De treinamento. Mas se o atleta profissional fora daquele ambiente, ele não se cuida da forma adequada, se o teu aluno que fez aquela hora maravilhosa de exercício, fez tudo bonitinho, faz tudo jóia, mas depois ele vai e pratica algum outro tipo de esporte de uma forma excessiva, porque hoje as pessoas buscam muito isso, eles vão fazer um trabalho de fortalecimento para daí poder exercer uma atividade física recreativa.
Alguns acabam até exagerando, é aquilo que a gente estava falando, né? Exatamente. O que aconteceu com o beach tênis, né? Essa febre que foi maravilhosa para tirar as pessoas do sedentarismo. Não, e tirou muita gente. Muita gente, foi maravilhoso. Porque o beach tênis tem uma coisa que é muito legal, que além do exercício, ele trabalha também o aspecto social da pessoa. Sim. E isso... deu bastante serviço pra gente também. Né? Sim, sem sombra de dúvida. Porque muita gente simplesmente ia jogar e achava que isso é o suficiente. E 4 horas jogando. Agora, quando o paciente chega no consultório e fala assim, doutor, porque me machuquei meu ombro, estava jogando beach tênis, assim, mas pergunta, o que você fez de preparação? Nada. É aquela coisa que a gente bate na tecla, né, Lê? Aquecimento, alongamento, aquecimento, alongamento. E o fortalecimento, você conseguindo fazer, por exemplo, uns 2, 3 dias de exercício bem feito, o seu rendimento, quando a gente explica isso para o paciente, que ele, seu rendimento vai melhorar, aí acendeu uma aí luz. o negócio fica bom. Você entendeu? Porque eles buscam muito isso, né? Sim, sem dúvida. Existe também, a gente estava batendo um papo agora há pouco, sobre um outro tipo de atividade versus sedentarismo, que são as pessoas que trabalham muitas horas sentado. Isso foi uma coisa que mudou a minha vida. Sim. Porque quando eu fui para o online, de repente, 12 horas dando aula sentado na cadeira. E aí eu falei, foi nesse ponto que eu percebi a importância da gente começar a falar sobre um pouco de exercício todo dia, sobre um pouco de exercício a cada 2 horas. Para ver se o exercício que a gente diz é um movimento, né, Ale? Sim. Não é aquele de pegar o peso necessariamente. É a sair daquela posição. Isso. Tem algumas coisas que podem ser feitas. Eu não esqueço de um amigo meu que trabalhou numa multinacional. Ele é médico, foi trabalhar como médico do trabalho numa grande multinacional. E essa multinacional, ela a cada mais ou menos 1 hora de trabalho, a tela travava e aí aparecia alguém um bonequinho fazendo os alongamentos, que a pessoa tinha que continuar. Eu achei isso tremendo, muito legal. Aí depois de alguns anos eu encontrei com ele de novo, perguntei, e aquele, agora como é que tá? Eu falei assim, não, parou, suspendeu. Eu falei assim, mas por quê? Porque as pessoas paravam, a tela parava, mas o indivíduo pegava o telefone para resolver outras coisas. Então assim, é muito importante que ele entenda a necessidade de... Tem que fazer o exercício? É bom, muito bom, mas durante o dia ele precisa entender aquilo que acontece com ele. Tá? Você estava dando o teu exemplo. Isso. Eu tive um hospital onde eu trabalhei em São Paulo há alguns anos, em que a gente não tinha mesa, com gaveta, nada. A gente tinha um gaveteiro e uma prancheta em que a gente anotava. Então eu criei o hábito de apoiar a prancheta no gaveteiro e abrir e fechar principalmente o gaveteiro com a perna. Eu fazia plantões em 2 hospitais diferentes. Um era assim e o outro era uma mesa tradicional. Nesse da mesa tradicional, no dia seguinte eu não tinha dor. No outro, eu tinha uma dor no final da coluna, na sacroiliaca, mais significativo, que eu só fui atinar que era a movimentação contínua de inúmeras vezes ao dia, nesse plantão que eu fazia, que estava me causando aquilo. Então, muitas vezes, no conversar com o paciente, como é a rotina dele, eu tive um advogado uma vez, que ele, com uma dor bastante significativa na lombar, porque a mesa dele era um U e ele ficava se movimentando na cadeira. Aí eu sugeri para ele um rodízio novo da rodinha e que colocasse algo para que a cadeira deslizasse melhor, porque era um carpete. Travava. Aquele esforço dele ficar fazendo aquela movimentação é o que estava causando a dor nas costas dele. E você me lembrou um caso também que a gente descobriu juntos uma vez. Não sei se você lembra. Faz tempo.
Era uma dor cervical de um paciente e que aí você descobriu que ele não ouvia muito bem de um lado do ouvido. Ah, então sim. Ele ficava fazia um a posição. esforço Sim. para ouvir com o outro lado. E aí a gente não entendia por que tinha aquela dor. Exatamente. Muito interessante, né? E porque a gente precisa estar atento no geral. É isso. Não é ver hoje a medicina, ela está muito segmentada. Isso é legal? É legal. É importante porque o aspecto cirúrgico, por exemplo... afinar, né? Aquela situação específica. Exatamente. Mas você ter uma noção do geral é muito importante. Principalmente porque você tem uma noção do geral e fala assim, bom, até aqui eu posso ir. Daqui para cá, olha, passe com esse meu colega, passe com esse outro, vá fazer aquilo, ouça mais uma opinião. Porque a gente vai se conversar também para a gente definir o que fica melhor para a sua saúde. Sim, sem sombra de Essa coisa da mecânica do corpo, é óbvio que é a minha paixão, né? Mas eu gosto muito de usar aquele exemplo também do joelho. Eu falo muito isso tanto para os meus alunos como para a minha equipe do método, né? Então, o joelho, ele adora flexionar e estender. E é uma articulação, né? Vamos dizer assim. Claro, tem a patela ali, tem outras coisas. E a coluna, eu falo, são 33 vértebras, né? Feitas... conversando entre si o tempo inteiro. Feitas para serem móveis. E para ser móvel e forte. Como que você acha essa dose, né? Essa é a paixão. Porque a articulação com o envelhecimento, né? Ela tem algumas perdas, né? Eu até queria que você me falasse um pouquinho, em especial na mulher. Tá. É assim. A mulher, a gente tem que estar muito atento ao aspecto hormonal. Eu estive há umas 3 semanas no Rio de Janeiro, num simpósio da CBF. Foi bastante interessante, só para os médicos de futebol. E eu notei ali uma preocupação muito grande com o esporte feminino, com a seleção brasileira de futebol feminino. As conversas, os cuidados com treinamentos para a mulher de acordo com o ciclo menstrual. Tem um aplicativo muito interessante que eu preciso passar para você depois também. Novidades? Que ajuda ao controle do ciclo menstrual. Falar a respeito. Conversar a respeito. Porque o que falta muito é as pessoas conversarem e ouvirem. Porque muitas vezes a gente passa uma informação e as pessoas não absorvem. Não querem ouvir, né? E ali é muito difícil as pessoas se conhecerem, né? Sim. Então, eu aprender o próprio limite. Isso. Falo muito isso para as minhas alunas mulheres nessa fase do envelhecimento, porque elas têm que entender como era o seu ciclo menstrual até tal idade. Como está sendo nessa nova fase? Porque a gente muda. E o envelhecimento, toda a cascata hormonal, traz muita mudança, né? Por isso que é importante você ter uma certa regularidade com os exames de rotina. Os exames femininos, os exames de sangue, né? Os cuidados maiores com o próprio corpo, porque assim, o colágeno do indivíduo muda. Então você tem a articulação, aquilo que a gente já conversou algumas vezes, o líquido sinovial, aquele que faz a lubrificação da articulação, ele é um maior responsável pela saúde, nutrição ali, né? Dessa cartilagem. Então você tendo um líquido sinovial adequado, como que a gente consegue isso? Fazendo alguns controles para ver, por exemplo, se um ácido úrico não está exagerado. Fazendo exercício físico adequado também, porque assim, uma das coisas que estimula a produção dessa qualidade de líquido sinovial bom, né, de qualidade, é o exercício físico, o movimento. O excesso dele também
vai causar uma produção muito grande desse líquido, que é o que o pessoal acaba falando, tô com água no joelho. Porque passou do ponto e aí o seu corpo é muito inteligente. Aí ele produz uma quantidade maior de líquido, porque ele se sentiu agredido, e aí com isso você vai ter dor, para que você realmente pare. Porque a dor é isso, né? Ela é um... Exatamente, é aquele starter. Ele está falando. Isso. Mas a gente precisa escutar. E muitas vezes eu comento com os pacientes que quando eles estão fazendo exercício físico, não é porque ele está acostumado a fazer determinada série há 1 mês e meio, 2, que ele vai sempre conseguir fazer aquilo ali. Porque o aspecto psicológico do indivíduo também altera Influencia, muito. Né? Porque quando você passa por um estresse maior, seja em casa, seja no trabalho, quando você passa uma sobrecarga física muito significativa, quando você passa, ou até mesmo um final de semana que você ficou muito deitado, que ficou no sofá, que acontece, todo mundo acontece. Quando você vai fazer o exercício, o professor está ali do lado dele para olha, vou fazer, fiz isso, doeu. O professor está ali do lado, não para ficar assim, não, vai lá, consegue, aquela coisa, né, que a gente já viu bastante disso sem também, dúvida, né? Sem dúvida. Ele está ali para, peraí, então vamos fazer o exercício desta forma, vamos mudar um pouco para estimular essa musculatura de forma adequada, sem essa sobrecarga. Né? Nossa, incrível. E acabou de me vir na cabeça mais uma experiência nossa juntos, quando a Ju, sua filha maravilhosa, teve uma mudança estrutural e relacionada à escoliose, e que foi um aprendizado muito incrível para mim, porque eu estava nesse momento da fisioterapia. E ela sempre foi muito ativa, também muito esportista, e a gente tinha que achar juntos aquele caminho. Em como manter a coluna dela saudável, mantê-la ativa pela própria saúde, né? E não deixar que ela tivesse dor, né? Foi um desafio, hein, Ale? Foi grande. Bastante grande. E assim, eu só tenho a agradecer a sua dedicação a ela. Sabe? Ela é querida demais. Todo acompanhamento que você fez junto com ela, a troca de informações que a gente sempre teve, às vezes que eu fui buscar também junto a alguns amigos meus, mais coisas a mais que a gente poderia fazer, né? Porque aquilo que a gente acabou de falar, ninguém é dono da verdade. E quanto mais a gente estuda, mais a gente vê, mais a gente vai buscar, mais interessante fica o negócio, né? E a Ju, ela sempre teve isso da atividade desde os 3 anos de idade, dançando. E teve uma época na vida que ela fechava a academia. Isso mesmo. E eu super me identificava, porque eu sempre fui assim, Sim, né? exatamente. A gente sempre brincou que éramos as duas cancerianas e sempre ativas. E sabe o que foi muito interessante, Ale? Quando entrou a pandemia, que a gente não tinha muitas opções, estava todo mundo aprendendo aquele momento novo, a Ju foi muito parceira e muito aberta a entender o online. Só que ali ela me ensinou mais uma coisa. O quanto era importante a pessoa ter consciência do corpo. Né? Então, o mundo online ele traz uma perspectiva complicada, porque a pessoa tem que estar segura para fazer o exercício. E ela também tem que ter consciência do corpo. Então tem uma cognição junto ali, né? E ela não parou, não desistiu. Isso é uma coisa que acho que você, como pai, como médico, consegue passar isso para as pessoas, né? Você falou uma coisa importante hoje. A gente não é dono do paciente. Não, exatamente. Mas existe um milindre muito grande
de alguns É colegas meu, nesse meu. sentido. Né? Não tem isso. Só A que gente tá ali quando para você- ajudar naquele momento e para tentar melhorar o momento E do passar a indivíduo. informação Sim, certa, né, Ale? Sim, sim. É o que é importante para aquela pessoa, né? É, Então, isso é uma coisa que eu gosto muito na sua conduta, assim, que eu acho que, você me ensinou muito isso. Que quando a gente consegue orientar a pessoa, a gente tá fazendo aquele bem, vai dar tudo certo, né? Sim. Sem dúvida. Às vezes tem algumas intercorrências no meio, mas a gente também precisa avisar dessas possibilidades. Sim. Né? Porque assim, que a gente falou que ninguém é o dono da verdade e que cada um responde de uma forma. Então não é porque deu certo com X que vai dar certo com Y. Sim. Inúmeras vezes que eu operei um joelho de um paciente. Passou alguns anos e ele teve um problema no outro joelho. Quando ele chega para mim e tem a necessidade cirúrgica, eu já falo para ele, falo assim, olha, joelho é mais ou menos como filho. Muitas vezes a gente faz igual, mas um pode sair diferente no outro. Genial. Porque tem essas nuances, porque assim, você está fazendo uma cirurgia que muitas vezes é até igual a que você fez anteriormente, mas o indivíduo está passando por um momento da vida dele diferente. Sim. É a dedicação dele que vai ser maior ou não. E isso é muito importante que o indivíduo aprenda desde pequeno. Você falou da adaptação da Ju ao online. Essa geração é uma geração que consegue se adaptar muito bem a isso. E tem muito mais o hábito do exercício físico do que, por exemplo, nossos pais. Sem dúvida, sem dúvida. Os meus ainda sempre fizeram. Meu pai sempre jogou bola. Minha mãe faz yoga há 35 anos. Ou mais até. Uhum. Mas meus avós, seus avós, eles não tinham isso. Porque antes a informação era muito fechada. E as pessoas, ainda mais as mulheres que estão agora, entrando nos 50 mais, Sim. indo para menopausa, eu percebo que acontece uma somatização de problemas e que elas acabam deixando de lado o exercício. Eu queria que você falasse um pouco dessa coisa da parte mecânica. O que, se elas não entenderem a importância do exercício, do acompanhamento médico, em especial nessa fase, vai todo mundo ter dor? Uma boa parte vai ter mesmo, não vai ter jeito. Tá? Poucos são aqueles que estão livres da dor. Principalmente esses que acabam não tendo essa rotina de atividade física. A mulher nessa fase, quando a gente envelhece, não só a mulher. Isso, tá? o envelhecimento, né? A gente fica, mas já? Jura mesmo? Você entendeu? Uhum. Porque muda. O ritmo do sono muda. Quando a gente sai, e sai com os amigos, que é uma coisa essencial. Imprescindível. Para uma boa qualidade de vida na terceira idade, vários trabalhos científicos de peso mostrando que a amizade é uma das coisas extremamente importantes. O círculo de amizades é muito importante. Uhum. E quando a gente pode direcionar e ajudar essa pessoa que está envelhecendo a entender que aquilo que fazia antes, ele não precisa deixar de fazer. Sim. Mas ele precisa adaptar de uma forma um pouco melhor. Eu tenho grandes amigos que ainda gostam de jogar futebol e que jogam e falam assim, Lê, a cabeça vai, mas o corpo não ajuda. Não aguenta. Porque não aguenta mesmo. Isso. Tá? E se tiver sedentário, vai aguentar menos ainda. O jogador clássico de final de semana de futebol, a chance dele ter uma lesão é muito maior. Então, quando ele faz um exercício físico de rotina, não só no futebol, é no beach tênis, é no tênis, é no judô, é no karatê, é no jiu-jitsu, no golfe, exatamente. No golfe.
Né? Eu tenho uma quantidade gigantesca de amigos lá no golfe que já estão assim com seus 80 anos e continuam jogando, mas também fazem um trabalho direcionado para poder continuar fazendo. Isso. E a mulher em específico, se ela não cuidar bem do aspecto hormonal, isso vai influenciar o psicológico dela muito. Então, eu acho que a minha ideia de trazer você como ortopedista era justamente que você colocasse no jogo essas doses. A dose de você fazer o exercício, a dose dela saber que ela tem que ter um médico que cuida não só da parte articular, como da parte hormonal, que vai estar junto, olhando todos esses âmbitos, que vai informá-la dos pilares, né, Ale? Alimentação, exercício, sono e amigos. Sim. E que o mais importante é a dose. E, às vezes, ela precisa ouvir da boca do médico. Então, essas doses, elas mudam muito de acordo com o momento que ela está vivendo. Por isso que a ginecologista é essencial. O ortopedista é um cara que é importante. Não, mas não só... Mecanicamente, se tratando do envelhecimento, não tem como. Sim, né? sim. Muitas vezes, ela vai precisar do geriatra. Sim. Tá? E a gente tem que se conversar. Exato. Né? Tem que ter a troca. Muitas vezes aquilo encaminho para um paciente para determinado colega. E hoje, com o telefone, isso ficou uma coisa muito fácil. Porque assim, você consegue mandar uma mensagem para o colega te retorna. Depois que ele vê, muitas vezes ele dá um retorno também. Sim. Você entendeu? E com você, é muito importante esse retorno, esse feedback que você dá quando a gente conversa a respeito de um determinado paciente que veio para mim. Eu falo assim, liga lá para ela, que é para ver, que é para poder montar uma avaliação, montar alguma coisa. Exato. E ao contrário também acontece, né? Sim, tem dia que eu falo, você precisa Exato. ir no médico. Eu já não tenho mais o que fazer nessa situação, né? É muito interessante. E algumas vezes ninguém consegue ajudar. Eu tive uma paciente hoje. Lá. Eu gosto dos casos clínicos. Ela tem seus 60 e pouco mais alto. E um tanto quanto acima do peso. Tá? O IMC dela que tem também 40. Né? Sem nenhuma atividade física. E ela ajuda a cuidar do neto. Tem muito disso. Nossa. Né? Deve ter dor. Aí a gente examinou, conversei, passei algumas orientações, passei umas sessões de fisioterapia, passei uma medicação para ela. Aí ela falou assim, doutor, mas como é que o senhor pode me ajudar se eu não fizer nada? Eu falei assim, aí eu não tenho como te ajudar. Você entendeu? Eu que sou ativa, se eu fico com o Samuel um dia, eu fico cansada. Você entendeu? Não tem como, a pessoa precisa tirar um tempo para si. E muitas vezes, e a mulher principalmente, que muitas vezes a mulher ela trabalha fora, ela chega em casa para cuidar dos filhos, aí ela precisa ver como é que tá a organização da casa. Aí ainda tem o marido que muitas viram e falam assim, quem mais me dá trabalho não são meus filhos, são meu marido. Não me ajuda, não me incentiva. Você entendeu? Então ela fica numa sobrecarga muito grande que ela não consegue tirar um horário para ela. Muitas vezes eu viro e falo assim, olha, então a senhora vai fazer uma acupuntura. A acupuntura é uma coisa que ajuda tremendamente. Eu falo assim, olha, e o melhor de tudo, você vai desligar o seu telefone e você vai ficar 1 hora ali só fazendo aquilo. As pessoas estão muito hoje ligadas à tecnologia. Sim. Mas a gente ainda precisa muito de um tempo só nosso. Né? E de uma pessoa que orienta nesse sentido, né? Esse bate-papo aqui é justamente para as pessoas entenderem isso. Elas precisam encontrar
em pessoas que Um elas confiam. equilíbrio. Um médico, num professor de educação física, num fisioterapeuta. Num psicólogo, num psiquiatra. Sim. Que ela precisa ouvir a verdade e o que ela pode fazer, um passo a passo, para que ela consiga ter um novo começo, né? É. As mulheres, muitas vezes, elas ficam com aquele negócio, não, mas como é que eu vou fazer? Eu vou fazer isso? Eu vou... Se você não estiver bem consigo, vai ser muito difícil você conseguir suprir todas as outras demandas. Que seu corpo responda, né? E muitas vezes ele já não está mais respondendo da mesma forma. E a gente precisa ter a noção disso também, né? A gente precisa respeitar o próprio corpo pela idade, não exagerando nas atividades. Sem excessos e sem falta demais, né? Exato. Ale, eu, como a gente sempre conversa, eu poderia ficar aqui a tarde inteira. Porque eu acho que a gente sempre traçou um caminho muito, muito igual. E eu aprendi muito com você. Isso tem que estar bem registrado. O aprendizado é recíproco, viu? É muito importante. E eu quero falar uma outra coisa agora. Como as pessoas encontram você? Sua agenda, como funciona o online, como tá isso. Eu vou deixar na descrição do vídeo também o contato, porque as pessoas precisam de pessoas e de médicos como você. É assim, eu tenho um consultório em Itu, né, lá com meu pai, Renata, alguns outros colegas todos lá que trabalham lá com a gente. Uma clínica linda. A gente procurou fazer da melhor forma, né? Não só porque era minha casa, né? Porque hoje eu tenho o prazer de poder atender dentro do meu quarto. Não, gente, então, assim, a bancada onde eu sempre estudei tá ali, sabe? Então, isso é um privilégio mesmo. E eu atendo lá, opero hoje, tenho operado na Unimed, em Itu, tenho, em razão da pandemia e de algumas coisas que aconteceram lá em Itu, acabei buscando outros lugares para fazer cirurgia. Eu opero bastante hoje no Einstein, em São Paulo, tá? Tanto no Morumbi quanto na unidade Perdizes. Legal. No São Luís também eu tenho operado bastante. E o time me toma um certo tempo, né? Em razão disso, e aprendendo com você, né? O que a gente fez? A gente foi buscar um sistema para o consultório em que eu consigo ter todas as informações dos pacientes no meu telefone, no meu computador, e o online hoje ele é uma realidade. Tem muitas limitações. Na ortopedia tem muitas limitações. Por causa dos testes, né, Ale? Então, mas aí o que a gente faz? A gente vai se adaptando, né? Sem dúvida. Eu tenho vários amigos e pacientes que moram fora do país. Estados Unidos, muitos. Na Europa, alguns. Ontem, por exemplo, eu tive um paciente que ele mora em São Paulo e a gente acabou fazendo a consulta online. Mas eu sempre peço para que tenha uma outra pessoa junto. Porque assim... Olha que dica, Lê. Então, porque daí a pessoa consegue segurar a câmera, posicionar a câmera, me mostra aqui, me mostra ali. Ó, faz o seguinte, agacha. Porque tem alguns exames que a gente faz para o joelho, por exemplo, que vários a gente precisa usar as mãos, mas tem alguns que a gente pedindo para o paciente agachar de uma determinada forma, por exemplo, a gente já consegue ter uma noção para direcionar, para poder pedir os exames, muitas vezes, e aí, então, ele volta presencial, a gente marca presencial. Então, hoje eu tenho atendido alguns pacientes, enquanto eu estou nas concentrações. Perfeito. Que tem aqueles horáriozinhos, que eu estou viajando Nordeste, Sul, para todo lado. Eu consigo algumas horinhas que eu consigo fazer algumas online. Né? Perfeito. Aí depois eu deixo o telefone lá de contato, lá do consultório. A gente vai deixar descrito. Olha... Tá ótimo. Querida, é um prazerzaço estar aqui, diferente isso aqui, muito, muito legal. Não tá lindo? Curti demais. Parabéns. A gente mais vai uma juntos vez, viu? Tentar ajudar as pessoas, né, Lê? Sem sombra de dúvida. Obrigada. Tá bom, eu que agradeço. Gente, Beijo mais um podcast do Método.
Eu estou muito feliz com tudo que tem acontecido e eu espero que vocês tenham aprendido muito como a gente sempre aprende um com o outro. Um beijo. Obrigado a todos e bons exercícios.